igual a 2. Simples, certo? Mas o mundo de hoje não é simples assim. Então, o que acontece se olharmos por um novo ângulo? Podemos fazer algo maior? Se combinarmos criatividade humana, paixão e experiência com a melhor tecnologia, podemos ir além. Algo que impacte a vida das pessoas e possa ser sentido no mundo ao seu redor. Construindo confiança, hoje e amanhã. E é aí que tá. Todos nós sabemos a matemática, mas o mundo exige novas fórmulas. O que significa que simplesmente não encontramos respostas. Nunca paramos de procurá-las. Uma comunidade de solvers. Pessoas que resolvem, movidas e apaixonadas por desafios. Essa é a nova equação. Boa tarde, estamos ao vivo para todo o Brasil, quiçá exterior, no seminário da ABDF, com o painel 4, cujo tema é tributação de investimentos e ativos mantidos no exterior por pessoas físicas. É uma honra, boa tarde a todas, boa tarde a todos, uma honra imensa poder fazer parte deste evento, deste corpo, em que especialistas do direito tributário estarão nesses 3 dias, né, que começou hoje, né, nosso primeiro dia, estarão reunidos para compartilhar seus conhecimentos. Gostaria de agradecer o convite à ABDF e o faço na pessoa do seu presidente atual, professor Heleno Torres, da minha amiga Daniele Brigagão e do presidente emérito, doutor Gustavo Brigagão. Fico muito lisonjeada sempre que me convidam, não só para o congresso, mas assim, para os eventos em geral da BDF. Eu já falei isso algumas vezes, e nos últimos 3 anos isso tem acontecido bastante, em razão da relevância para o direito tributário que esses eventos têm, eventos tanto na área tributária quanto no direito financeiro. Reconheço que essa instituição, a BDF, como instituição jurídica, ela é uma plataforma democrática, palco em que grandes questões de direito tributário e financeiro são postas e que todas as vertentes elas são contempladas, prestigiando-se respeito às opiniões. Isso é extremamente salutar para o desenvolvimento de nossas convicções e aprendizado em todos os segmentos. Ser chair nesse congresso, como tem acontecido há alguns anos, esse é o 3º ano, é um presente. É um presente também ter a oportunidade de ouvir especialistas tão ilustres como hoje os que estão aqui no nosso painel, que tratarão do nosso tema tributação de investimentos e ativos mantidos no exterior por pessoas físicas. Saúdo, portanto, nossos queridos palestrantes e, na pessoa deles, a todos que estão nos assistindo. Rendo minhas homenagens à ministra Regina Helena Costa, a homenageada do evento, por seu viés empreendedor, né, além do legado imenso no STJ, mas especialmente por ser a líder nesse projeto hercúleo, que é a mudança do contencioso administrativo, né, a modernização da legislação do processo administrativo tributário, seja também na área judicial, né, administrativo e judicial. Essa comissão ela foi formalizada recentemente pelo senador, que hoje falou, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pelo presidente do STF, professor ministro Luiz Fux. Então, rendo minhas homenagens aqui. A tarefa da ministra é uma tarefa digna de todos os aplausos, me deixa verdadeiramente emocionada, porque trabalho no contencioso administrativo há quase 30 anos, 25 em delegacia de julgamento, e agora, nesse período aí, os últimos 3
no CARF, hoje estou como presidente da primeira sessão, sou auditora da Receita Federal do Brasil, então poder testemunhar a relevância que está sendo conferida ao contencioso hoje é realmente ímpar e me traz realmente esperança de vencer tantos desafios, né? Assim, e num ambiente tão conflagrado. Então, cada dificuldade, cada desafio, cada discussão em prol de melhorias que foi feita ao longo desse tempo, eu me sinto muito feliz e com a chama da esperança acesa. Poder estar aqui nesse congresso, no Rio de Janeiro, mas não só no Rio de Janeiro, porque a relevância e a prospecção desse congresso é de âmbito nacional e internacional. Então, ter a oportunidade de coordenar um desses painéis e ter a ministra Regina Helena como homenageada, realmente manter, mais uma vez, reitero, a chama da esperança. Dito isso, retornando ao nosso painel, eu assim, procuro sempre ressaltar, quando esse tema vem à baila, que a globalização integrou as economias, né? E as pessoas físicas ou jurídicas, de uma forma geral, nesse cenário de globalização, acabam por diversificar seus investimentos, bem como adquirir ativos e mantê-los no exterior, especialmente em países que possuam tributação mais favorecida. Vou reviver aqui as palavras do ex-secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, que acredito eu que tem uns 2 anos que ele tenha falado essa frase em alguma entrevista que ele deu. Ele diz assim: o dinheiro hoje em dia não tem mais pátria. Ter dinheiro no Brasil ou em qualquer lugar do mundo será a mesma coisa. Então, já começo fazendo essa pergunta aos nossos caríssimos palestrantes, especialistas na matéria, né, e cujas respectivas palestras, entendo que trarão muitas reflexões sobre um tema tão caro e atual. Assim, iniciaremos o painel com a palestra Atualidades e Polêmicas Relativas ao Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária, o RERCT, pelo professor Arthur Maria Ferreira Neto. Em seguida, trataremos da tributação dos trusts e fundações, com o doutor André Mello, e logo após a tributação CFC da pessoa física, alternativas e tendências com o doutor Romero, e finalizamos com o professor Ricardo Maris, que discorrerá acerca das normas anti-elisivas e tratamentos diferenciados para paraísos fiscais. Então, vamos ter uma pergunta na enquete que eu mandei aí, a gente mandou para o grupo, né, da BDF. Espero que a organização aí coloque, senão eu mesma faço a pergunta, só me mande, por favor, o que é para eu fazer. Cada um dos palestrantes terá 15 minutos para a sua apresentação. Eu espero que eu não precise fazer isso, que normalmente eu faço, usando o meu cronômetrozinho, né, nas sessões do CARF. O doutor Ricardo está acostumado, está sempre lá conosco, uma honra revê-lo. O doutor Romero esteve conosco, estive num evento com o doutor Romero, com o professor Sérgio André, no IBMEC, se não me engano, em 2019, início de 2019, também chamei lá, na época que era delegada de julgamento, chamei num evento que eu organizei junto com o professor Sérgio André lá. Então, é uma honra muito grande a gente estar em casa. O doutor Arthur estou conhecendo agora, uma honra muito grande poder compartilhar desse painel com o senhor. E o doutor André Mello também é sempre muito bom estar e ouvir o doutor André Mello. Cada currículo eu vou falar à medida que eu for iniciando as palestras. Então, inicio aqui já com o doutor Arthur Maria Ferreira Neto, professor de Direito Tributário da UF, do Rio Grande do Sul, né, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre e doutor em Direito e Filosofia, presidente do TAF Rio Grande do Sul e vice-presidente do IET. Tive a oportunidade também de estar no IET com a Vanessa Seconello, minha colega de CARF, e rendo aqui minhas homenagens, então, e o senhor, então, está com a palavra, pode começar. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Andréia. Em primeiro lugar, meus cumprimentos a todos e a todas que estão acompanhando a mais esse Congresso Internacional da ABDF. Para mim é uma enorme honra estar aqui, né, presente, num painel com tantos tributaristas que admiro já há bastante tempo e também já compartilho da amizade. Então, por isso, em primeiro lugar,
eu aqui transmito os meus cumprimentos e o meu agradecimento à ABDF pelo convite que me foi feito, o que faço em nome do seu atual presidente, professor Heleno Torres. Também cumprimento, agora nominalmente, os meus colegas de painel, doutor Romero, doutor André, a doutora André, que também já foi aqui referida, e, por fim, também, não posso deixar de mencionar aqui o estimado amigo doutor Ricardo Mariz de Oliveira, que é o responsável pela minha presença aqui neste painel, né, aos 45 do segundo tempo, porque devo aqui também fazer um reconhecimento especial ao estimado amigo Leandro Paulsen, né, que deveria estar aqui neste painel, e diante da sua impossibilidade, eu vim aqui assumir o seu papel, substituição essa que, obviamente, os colegas que nos assistem devem saber que é uma tarefa árdua, uma tarefa difícil, né? E por melhor que eu vá hoje na minha fala de 15 minutos, eu tenho certeza que vai ficar um pouquinho de frustração para aqueles que acompanham esse painel e esperavam ver aqui, né, o nosso estimadíssimo desembargador federal e professor Leandro Paulsen. De qualquer modo, né, é um tema que Leandro e eu temos um livro em coautoria, então muitas das considerações que aqui vou fazer sobre o tema do regime especial de regularização cambial e tributária, né, eu posso aqui já antecipar que temos uma certa sintonia em razão da obra que nós escrevemos juntos. Então, talvez isso amenize um pouco as frustrações. E, por fim, mas não menos importante, eu não posso deixar também aqui de apresentar as minhas especiais homenagens à ministra Regina Helena Costa, a qual certamente é um dos grandes trunfos que nós temos no direito tributário brasileiro, tem obras de máxima importância para a dogmática tributária, tem uma carreira, né, que ataca em todas as áreas e todos os frontes, seja o acadêmico, seja por sua brilhante atuação perante o Poder Judiciário, e por isso acho que nada mais justo do que a homenagem que está sendo apresentada, que está sendo realizada para a ministra Regina Helena Costa. E por isso, mais uma vez, também fico muito honrado de estar participando deste evento em homenagem a ela. Diante disso, né, se a doutora André me permitir, eu vou já de pronto, né, seguir para a minha apresentação, compartilhando aqui os slides, né, e como nós temos um tempo bastante reduzido para que possamos aqui enfrentar um tema tão polêmico, que é o tema envolvendo o regime especial de regularização cambial e tributária, que vulgarmente o pessoal, obviamente, conhece mais pelo nome da repatriação, né, alcunha, apelido esse que todos aqui sabem, ele tem uma certa imprecisão terminológica, mas é daquelas coisas que no direito em que o apelido ganha mais destaque do que o nome propriamente técnico e conhecido, né, o que deveria ser conhecido por todos. Mas, de qualquer modo, como o tema da minha fala envolve atualidades e polêmicas, né, e como também o meu acabou sendo aqui o primeiro painel, a primeira fala deste painel, eu vou aqui tentar trazer à tona essa discussão, fazendo aqui coro a algo que já foi mencionado pela doutora André, desse novo paradigma global, em que nós estamos revendo e revisitando o modo de tratamento, não só de sigilo fiscal, mas também da forma com a qual nós tratamos em termos tributários ativos, bens, patrimônio em geral mantido no exterior. Os debates envolvendo as questões referentes, eu vou aqui chamar de repatriação, porque a sigla, ela em si tem uma pronúncia um pouco, né, torcida e quebrada, então eu vejo mais comunicável fazer menção à própria lei de repatriação, que é essa que representa o regime especial de regularização cambial e tributária, como sendo sempre um debate, né, difícil de se travar. E eu digo isso porque lá em 2016, também em 2017, um pouquinho mais recentemente também, inclusive perante, né, na mesa de debates do IBDT, tivemos um debate interessante sobre esse assunto no ano passado, né, eu vejo que é um tema
que enfrenta determinados nódulos, determinados pontos nevrálgicos de discussão que criam alguns embaraços e algumas controvérsias que, a depender da forma como a gente enfrenta, são insolucionáveis. E digo isso, então, tendo discutido com pessoas da mais alta inteligência, do mais alto domínio do direito tributário, mas percebemos, assim, alguns impasses no que diz respeito a essa questão envolvendo a interpretação deste regime especial. E é um debate que muitas vezes se polariza entre visões, em certo sentido, ideológicas e aqueles argumentos que são argumentos que eu vou chamar de sala de aula ou de manual de direito tributário. Na medida em que, muitas vezes, os argumentos que são apresentados aqui, que têm esse viés ideológico, eles acabam assumindo uma dimensão mais fluida, mais parcial, e muitas vezes são argumentos que são de difícil controle. E, do outro lado, aqueles argumentos técnicos, eles tendem a ser mais firmes, mais rigorosos, mais sistemáticos, mais apegados ao direito positivo. De outro lado, também percebemos que alguns adotam uma postura, em certo sentido, frio e distante dessa realidade, desse contexto globalizado em que a realidade mudou, querendo ou não, né? A realidade mundial mudou no que diz respeito a sigilo fiscal e manutenção de ativos no exterior, e, portanto, entendo eu que este tema precisa ser tratado dentro do seu contexto. Contexto histórico, esse que eu vou falar no próximo slide, que já foi adiantado pela doutora Andréa, que é de transição. A repatriação, o regime especial aqui que a gente menciona, ele tocou numa lei de transição de um cenário jurídico para uma outra realidade jurídica. E as transições para um sistema jurídico que preza pela segurança, pela estabilidade, pela proteção de direitos fundamentais, né? Essa transição deve ser, ao máximo possível, suave e sem traumas. E, portanto, o Estado deve arcar com o ônus desta transição. Essa transição, claro que vai poder impactar também em ônus fiscais, em ônus tributários para o contribuinte, para o particular, mas o Estado também é responsável por garantir essa transição suave. E, por fim, também vejo nesses debates, muitas vezes, uma inclinação ao pragmatismo, ao invés de buscar soluções puramente normativas, com base naquilo que está no direito posto, principalmente na Constituição. E por soluções pragmáticas, eu me refiro àquelas posturas que normalmente afirmam, mas se nós seguirmos essa interpretação, que pode até estar pautada no texto constitucional, as pessoas vão acabar pagando menos tributo. Isso é inaceitável. Então, não importa efetivamente o que a gente extrai da Constituição, o importante é que aqueles que estão em situação hoje sabidamente de irregularidade, esses sejam obrigados a pagar por isso, custe o que custar, mesmo ao sacrifício de determinado dispositivo constitucional. Por isso, tentando aqui ficar em um dos lados desses paradoxos aqui, ou dessas posturas contrapostas, primeiro elemento importante de contextualização, já adiantado aqui na nossa fala de hoje, no nosso painel, é que o regime especial de regularização cambial e tributária ele está em linha com a tendência global que busca um ideal de transparência e um ideal de cooperação. Então, não mais o ideal ou o modelo de sigilo e de competição, mas o modelo de transparência e colaboração. E diante desse cenário, que é um cenário, em certo sentido, novo, porque não existia antes, pelo menos dentro da realidade jurídica brasileira, antes de 2012, esse não seria o nosso contexto jurídico. Essa mudança de paradigma impõe, portanto, uma interpretação que leve em consideração esse paradigma novo que estava sendo implementado, em certo sentido, ainda está em implementação. E por isso, em 2016, né, para os colegas que não estão habituados com essa temática, né, se criou esse regime especial e se abriu uma porta de oportunidade para que aqueles que mantivessem, brasileiros, residentes do Brasil, que mantivessem patrimônio no exterior não declarado às autoridades brasileiras, viessem a
reportar este patrimônio, a integralidade desse patrimônio, e pagar um valor de imposto de renda de ganho de capital, mais uma multa de 15% e 15%, para receber uma anistia em relação aos crimes e toda a regularização também de ordem fiscal e financeira, ou seja, perante o Banco Central. Portanto, obviamente, há aqui uma operação de troca, né? O contribuinte que está não complacente com a legislação, ele paga um determinado valor e ganha uma série de anistias e remissões em relação a infrações que cometeu no passado. Inclusive, dentro dessa nossa contextualização, é interessante observar que o Supremo já se manifestou sobre a constitucionalidade de uma parte daquilo que a gente chama aqui de lei de repatriação, a qual, ou a parte essa qual dispunha sobre restrições ao direito da Receita Federal trocar informações com autoridades internas, estaduais e municipais, e o Supremo afirmou que estas restrições seriam constitucionais, seriam válidas e compatíveis com a Constituição. Pois bem, diante desse cenário, então, nós temos uma realidade em que o particular, lá em 2016, ele teve diante de si a possibilidade de regularizar a situação jurídico-tributária do patrimônio que mantinha no exterior, tendo que arcar, no entanto, com um tributo mais multa. E como se dava, como se deu essa configuração da incidência tributária, que para mim é absolutamente central para a interpretação desta lei, que é uma lei de perdão. É uma lei que não só faz a transição de um sistema para outro, mas também é uma lei que pretende perdoar o particular de ofensas que tenha ele cometido no passado, principalmente de ordem penal. E aqui, como pode ser visto, o fato gerador que foi escolhido pelo legislador é o fato gerador imposto de renda ganho de capital. E aqui, né, para mim até é um certo embaraço falar de imposto de renda na frente do nosso estimado professor de todos nós, professor Ricardo Mariz de Oliveira, né, o qual muito bem sabe, né, que imposto de renda sobre ganho de capital, salvo se não por ficção, pressupõe uma operação jurídica de desfazimento de parte do capital, o qual vai gerar ganho. Portanto, a lei entendeu por bem criar esta ficção, estabelecendo que o imposto de renda a ser apurado, nessas hipóteses de anistia, seria ganho de capital de todo o patrimônio mantido no exterior. E aqui não preciso eu lecionar ninguém, né, que ganho de capital é a diferença positiva entre o custo de aquisição e o valor da alienação de determinado bem. Então, o ganho de capital é uma diferença, é um cálculo aritmético que apura uma diferença de um valor de compra e um valor de venda. No entanto, lá em 2016 e depois em 2017, quando se reabriu esse prazo, eu, pessoalmente, dos infinitos casos que tratei nesse período, nesses 2 anos, nenhum caso de cliente que tenha eu atendido, efetivamente houve alienação desse patrimônio. O patrimônio foi mantido lá no exterior, mas a lei simplesmente criou essa ficção. Ou seja, quer regularizar o teu patrimônio não declarado no exterior, trate este patrimônio como se tivesse ocorrido um ganho de capital, portanto, a alienação desse patrimônio. Isso, então, nos leva ao principal problema da lei de repatriação, que é algo que, inclusive, entendo eu, e está isso nos textos que publiquei sobre a lei de repatriação. Nós temos aqui diante de nós um tema tributário que seria da mais alta indagação, porque ele toca em pontos nevrálgicos do nosso direito tributário. Né? Isso aqui tentei sintetizar ao máximo, porque as discussões aqui podem ser muito mais profundas e não são só de importância para a lei de repatriação, mas para a atual compreensão do direito tributário em geral. E a primeira pergunta, então, essas são premissas que nós precisamos adotar para enfrentar o tema. E a primeira delas é: o convencionalismo pode colocar a Constituição de lado, mesmo que temporariamente?
E o que eu quero dizer com convencionalismo? Convencionalismo, na teoria do direito, é aquela postura que pressupõe que as regras jurídicas elas são todas, no seu conteúdo, definidas por convenção, por acordo de todos os envolvidos. De modo que, em certo sentido, no direito a gente pode acordar qualquer coisa. Nada existe no direito que não por convenção. Inclusive, aqueles que têm uma visão convencionalista vão dizer que a Constituição não passa de um acordão, né, um acordo importante que nós fizemos. Isso, em certo sentido, levando ao ponto extremado, representa uma negação de direitos humanos, de direitos fundamentais, porque eles, na verdade, não passam de convenções. E se é uma convenção, pode ser negociado. Se é uma convenção, pode ser abdicado. Se é uma convenção, pode ser revogado. Direitos fundamentais são passíveis de revogação por meio de uma visão convencionalista. E, portanto, muitos dos que entram no debate da lei de repatriação assumem essa postura convencionalista. E, em certo sentido, seguem o linguajar pegar ou largar. Ninguém te obrigou a aderir. Mas quando tu aderiu, tu aceitou num pacote tudo ou nada. Não vem reclamar depois. Ninguém te obrigou a aceitar. Isso em si já é uma falácia, porque nega o contexto de transição. Parte do pressuposto de que aquela pessoa que de boa fé, e nós tivemos muitos que aderiram à repatriação, que estiveram de boa fé e simplesmente não tinham o conhecimento técnico suficiente para saber das regras fiscais e financeiras de declaração do seu patrimônio exterior, como, por exemplo, muitos no Brasil vêm de famílias de imigrantes e receberam em herança muito patrimônio que está na Europa. Inclusive, na minha família tinha vários casos assim. E, portanto, muitos aderiram porque não viram alternativa sob pena de responder por crimes. Então, veja, o convencionalismo parte do pressuposto de que há uma livre adesão, quando, em verdade, a alternativa a essa adesão era responder por crimes. Ou seja, a adesão à repatriação, ao regime especial, não tinha uma feição puramente voluntarista, como se defende, pelo menos por alguns. Está chegando o seu tempo, tá, doutor? Ainda bem que eu tenho só mais um slide. Segunda pergunta é em relação à norma de competência, se ela pode ou não limitar o regime de tributação. Porque eu acabei de referir no slide anterior que a repatriação criou uma tributação de ganho de capital em que o ganho de capital apurado era 100% do patrimônio. E aí cabe perguntar ao doutor Ricardo se ele conhece alguma situação em que a apuração de ganho de capital é equivalente a 100% do patrimônio. O ganho de capital pode ser igual ao capital? Eu, pessoalmente, entendo que é impraticável assim definir ganho de capital, de modo que a lei criou uma presunção absoluta ou uma ficção que é sempre abominável pelo direito tributário. Em terceiro lugar, a lei de repatriação também não respeitou, se assim for interpretada, as regras de decadência do CTN, porque em muitos casos o patrimônio mantido no exterior e não declarado era histórico e familiar e foi acumulado por muitas décadas. E a lei de repatriação vem e diz que todo o patrimônio acumulado deve ser considerado como um fato gerador ocorrido em 2014. Ora, uma lei ordinária pode revogar as regras de decadência do CTN? E, portanto, para tentar me manter aqui no meu exíguo tempo, as respostas a esses problemas, em primeiro lugar, eu diria que nós temos que rever o nosso conceito de convencionalidade no direito tributário. Isso vale não só aqui para a repatriação, mas isso vale também agora no modelo de transação, no modelo de mediação tributária, no modelo em que nós falamos de parcelamentos tributários cada vez mais recorrentes, em que cada vez mais se parte do pressuposto que se a lei dá uma vantagem ao particular, a lei é inquestionável perante a Constituição. No entanto, entendo eu que o respeito à Constituição é inegociável e não tira férias. A Constituição não tira férias diante de negociação. Portanto, se o Estado oferece uma lei que cria vantagens ao particular, o particular tem direito de se beneficiar dessa lei, e tal como um contrato de adesão, expurgar da lei aquilo que é abusivo.
Vejam, num contrato de adesão, não espanta ninguém nós dizermos, mesmo que esse cliente do banco tenha recebido vantagens, como, por exemplo, milhas do cartão de crédito. Imaginem o banco chegar e dizer, olha, me desculpe, não pode questionar os juros abusivos, tu usou as milhas do cartão de crédito. Vejam, eu posso ter vantagens, mas as cláusulas abusivas continuam sendo abusivas. Quanto ao segundo ponto, porque também me foi dito num dos eventos que participei, que, olha, não sei efetivamente essa indignação com a base de cálculo que foi adotada, porque nós usamos isso direto no direito tributário, como o regime especial do simples, o regime do lucro presumido. Todos esses, nós substituímos as bases. Mas vejam, em todos esses casos, as bases substituídas, elas só são válidas porque mantêm uma razoabilidade com aquilo que efetivamente é a base tributável real. E aqui no nosso caso, não há essa preservação da base substituída com a base real. O patrimônio não é a mesma coisa que ganho de capital. E, por fim, a imprescritibilidade e a incaducabilidade são abomináveis pelo direito, salvo crimes gravíssimos como crimes contra a humanidade. Mas, tirados esses casos, o direito tributário não aceita práticas jurídicas que são imprescritíveis. Então, na minha visão, a lei de repatriação, o regime especial, precisa ser analisado extirpando desse regime especial, esses vícios. Né? E eu aqui, pessoalmente, tenho um processo judicial que está em curso e aguardo ainda a manifestação final do judiciário sobre estas questões. Doutor Ricardo havia me mandado uma pergunta, mas se sobrar tempo ao final, a gente enfrenta o questionamento que o doutor Ricardo me apresentou. Peço desculpas pelo tempo ultrapassado, mas o tema realmente é muito complexo e bastante polêmico. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigada, doutor Arthur. Então, sem mais delongas, eu já vou passar a palavra, então, ao doutor André Mello, que vai falar sobre a tributação dos trusts e fundações. É sócio da área tributária da Sescom Barreau, formado pela Universidade Federal Fluminense, membro da Comissão de Direito Aduaneiro da OAB-RJ, da Associação Brasileira de Direito Financeiro ABDF-RJ, diretor do Grupo de Debates Tributários GDT Rio, representa clientes nacionais e internacionais em questões tributárias sofisticadas, de natureza consultiva e contenciosa. Então, doutor André, você está com a palavra. Eu aqui, não estou querendo usar não, tá? Mas vamos lá. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar mais uma vez participando do Congresso da ABDF e um desafio enorme de falar de temas com esses colegas, em especial o professor Ricardo Maria de Oliveira. Sem dúvida, é muito difícil falar, né, de reflexo de imposto de renda, principalmente na pessoa do doutor Ricardo, dada toda a experiência que eu tenho. Bom, eu vou tentar ser objetivo, breve. O meu tema ele tem certa grau de especificidade, complexidade, mas vou tentar ser direto ao ponto, objetivo, e guardando uma relevância à temática maior, né, do nosso congresso, que é a segurança jurídica. Quando a gente pensa em segurança jurídica, inclusive como bem introduzido pela doutora Andréia, a gente tem que pensar que a segurança jurídica tem que se dar, inclusive, dentro de um contexto da globalização da nossa economia e cada vez mais da possibilidade de se trazer no Brasil e ter instrumentos legais que são firmados no exterior, em outras jurisdições, e que os mesmos possam ser considerados como válidos e legais, e não caracterizados em certas ocasiões como sempre uma tentativa de se buscar caminhos de eficiência tributária por meios não legais. O tema principal, quando a gente aborda a figura talvez mais conhecida de todos, é a figura do trust, e o ponto que é muito importante a gente ter em mente, né, desde o início,
é que, ainda que a figura do trust não esteja, né, tipificada legalmente no nosso direito civil brasileiro, isso não quer dizer que ele não possa produzir efeitos, né, no nosso ordenamento pátrio e possa se negar a vigência de um arranjo contratual do trust dentro do nosso ordenamento, inclusive avaliando se produz efeitos tributários ou não, de cunho acessório ou mesmo principal, que é o que a gente vai ver mais adiante. Então, quando a gente olha, ainda que no direito civil eu não tenha a forma devidamente tipificada, tenho aqui a Convenção de Haia, que trouxe ali a normatização internacional do instrumento trust, que é uma convenção que o Brasil faz parte e é signatário, e traz ali em diversos dispositivos a sua sugestão de base para os instrumentos. Então, o instrumento trust, como qualquer outra relação contratual, de forma natureza contratual, compromissória, ele pode ser e deve ser utilizado com a primazia da legalidade e para um fim próprio legal. Claro, você pode ter outros tipos de contratos, inclusive jurisdicionados pela nossa legislação, que tenham fins diversos daqueles legais. Mas o que hoje eu queria tentar passar para todos é talvez a desmistificação de que o uso do trust talvez esteja atrelado única e exclusivamente com um propósito, né, de você ter uma eficiência a qualquer custo tributária ou mesmo, né, ter algum tipo de evasão ou elisão fiscal. O trust ele é muito utilizado e muito bem utilizado por grandes grupos familiares, onde você almeja ter uma adequada sucessão patrimonial ou mesmo uma adequada gestão desse patrimônio, né? Então, você tem uma figura do settlor, que é o seu instituidor do trust, é a figura do trustee, que é o terceiro administrador dos bens que a titularidade formal são repassados, e a figura dos beneficiários, que inclusive pode ser um dos beneficiários, pode ser o próprio instituidor. Então, quando a gente olha para o arranjo contratual do trust, você vê uma divisão da titularidade dos bens, né, e dos direitos, onde você tem uma titularidade formal transferida para o administrador, o trustee, e a titularidade econômica transferida para os seus beneficiários. Isso tem uma razão também de pertinência dentro do planejamento sucessório, dentro de uma relação de gestão de um patrimônio de forma adequada, a você preservar os bens dentro de um contrato, dentro de um instrumento contratual, onde você tem a preservação desse patrimônio, porque ele se torna um patrimônio autônomo, patrimônio afetado ao trustee, que não deixa de estar vinculado diretamente ao seu instituidor do trust, nem vinculado diretamente no primeiro momento, né, aos seus beneficiários, e é um patrimônio independente do administrador, que é o trustee. Então, a gente vai ter a validade desse instrumento, desse arranjo contratual, nosso instrumento, no nosso ordenamento brasileiro, pela a nossa lei de introdução às normas de direito brasileiro, lá no seu artigo 8º e 9º, onde, a despeito de estarmos signatários ou não da Convenção de Haia, por este motivo, teríamos obediência a esse instrumento, uma vez firmado com base nas normas legais do país de sua jurisdição, e vamos ter nos efeitos tributários o nosso dispositivo do artigo 109 e 110 do CTN, onde ele vai ali trazer, né, a prevalência das convenções particulares. Quando a gente pensa num efeito prático, né, da constituição do trust, você efetivamente, dentro de um contexto de facilitar a gestão patrimonial ou mesmo uma sucessão patrimonial, você tem um efeito principal que é a propriedade, né? A propriedade dos bens que passam a constituir o trust, ela deixa de ser, né, o direito real sobre ela deixa de ser do seu instituidor e também não passa a ser dos seus beneficiários. Então, ela fica independente na figura do trustee. Então, quando você assim o faz, você deixa de ter uma relação direta do seu instituidor, dos seus beneficiários, com esses bens. E aí, a ausência dessa relação direta, nesse momento, que a gente vai pensar nessas repercussões
tributárias, tanto do cunho de obrigação acessória, se eu devo ou não ter que declarar esses bens que passaram a constituir o patrimônio do trust, ou devo declarar o rendimento ou a percepção do patrimônio, uma vez transmitido periodicamente ao longo da constituição do trust ou ao final, né, pelo atingimento do seu fim. Então, um ponto que é bastante importante dentro dessa relação jurídica é a gente entender quando que o instituidor e seus beneficiários perdem uma relação direta com esse patrimônio. Tá? E aí a gente tem esse modelo que ele é um modelo, como vamos ver a seguir, bastante difundido no direito internacional, histórico, no nosso ordenamento ainda não é regulamentado. Alguns poucos entendem que há um PL, né, o 4758, que tenta regulamentar o contrato de fidúcia, né, a administração de terceiros, e aí tentaria talvez trazer dentro do ordenamento brasileiro a figura do trust, mas independente disso, hoje é um instrumento válido, legal, e que tem que se buscar dentro de discussões, né, conceituais do nosso ordenamento tributário, uma segurança jurídica da forma em que ele deva ser tributado ou mesmo declarado, como meu colega Arthur mencionou até mesmo na época da repatriação que o programa instituiu. Uma outra figura, talvez menos comum, é a figura da fundação privada, e aí você deixa de ter uma figura que é meramente contratual, um arranjo simples e contratual em envolvimento, e passa a ter uma entidade legalmente constituída com personalidade jurídica, com possibilidade de você ter o conselho para a administração dos bens que foram repassados ao patrimônio da fundação e a outros requisitos de uma própria constituição de uma fundação de direito privado. De toda forma, nessa relação, você também tem a figura do repasse, né, da titularidade de bens e direitos entre o seu fundador, a personalidade jurídica, a fundação e os seus beneficiários. Quando a gente vai fazer um quadro comparativo de forma bem breve, né, a gente pode verificar que o trust e a fundação ele tem uma relação de adesão ou de sua constituição e utilização, a depender do propósito do seu instituidor, né? Já na fundação, você vai ter a figura da personalidade jurídica, você vai ter a figura da constituição de fins filantrópicos, você vai ter o patrimônio, né? Não tem interesse, né, no patrimônio, não tem direitos fiduciários, você não vai ter a necessidade de talvez informar diretamente os seus beneficiários. Por outro lado, o trust, você já tem um conceito já longamente estabelecido dentro das normas de direito internacional, da Convenção de Haia, você tem uma segurança jurídica maior pelas legislações que são dadas dentro dos respectivos ordenamentos, onde na sua maioria são constituídos, e você tem uma facilidade por se tratar de uma relação contratual. Então, aqui você basicamente vai ter uma eleição à conveniência do seu instituidor, guardado as suas devidas relevâncias e o propósito para que se destina. Quando a gente olha do ponto de vista da relação tributária, né, principalmente a relação tributária, né, de sujeição ao patrimônio que está dentro do trust, seja ele principal, seja ele rendimentos, porventuras periódicos que foram acordados pelo instituidor ao longo, né, da gestão, seja pela fundação, seja pelo trust desse patrimônio, a gente vai ter ali uma preocupação de a quem deve ter o dever de declarar, considerando um residente no Brasil, sujeito às normas tributárias brasileiras, e o efeito tributário que se vai dar sobre o capital, o rendimento recebido do trust. Lembrando, a gente passou dentro de uma relação contratual onde deixou de ter tanto o seu instituidor quanto o seu beneficiário, que muitas vezes sequer sabe que é beneficiário desse trust ou dessa fundação, uma vez que isso pode se dar, inclusive, via testamento, muitas vezes sequer sabe que é o beneficiário,
você vai ter a análise, né, do que se deve tributar pela percebimento de valores no exterior. E aí a gente volta à análise a ausência ou não de relação jurídica, né, diretamente com a propriedade desses bens, cuja titularidade deixou de ser do seu instituidor e ainda não é do seu beneficiário. Quando que o beneficiário ele vai perceber essa titularidade? E quando que ele vai ter uma relação direta com o rendimento ou o próprio capital, o bem que foi instituído no trust, né? Ele vai ter isso quando ele receber os valores de forma periódica ou a entrega definitiva dos bens quando exaurida a sua finalidade. E aí passa-se a ter o ponto de discussão se a tributação se dará pelo imposto de renda da pessoa física, se é um fato gerador de renda, se a gente tem uma hipótese de tributação da renda ou trata-se de uma doação, né? Quando a gente olha ao pronunciamento da Receita Federal, que se deu desde 2020, a solução de COSIT 41, a gente vê uma análise, talvez, não uma crítica à nossa Receita Federal pela COSIT, porque não se sabe como que a consulta também foi formulada e todos os detalhes fáticos, mas a gente tem uma análise bastante, a meu ver, superficial dos conceitos que estão envolvidos dentro de uma instituição de um trust, principalmente, que foi o caso em análise, e aí houve por bem se entender que todo e qualquer, né, rendimento que está oferido no exterior, ele é tributado, né, sujeito à tributação do imposto de renda por força do artigo 8º da Lei 7713. Antes, para chegar na Lei 7713, simplesmente cita-se o artigo 43, conceito de renda do CTN, e que se trata de uma norma de caráter geral e necessidade de especificação na lei ordinária. Então, há um tratamento dado pela Receita Federal de que todo e qualquer rendimento, valor oferido no exterior, vai ser sujeito à tributação do imposto de renda e deve ser, pelo artigo 25 da 9.250, declarado no seu ajuste anual. Esse posicionamento, por ser vinculante, ele suscitou algumas dúvidas e hoje a gente tem talvez uma discussão um tanto quanto embrionária no judiciário, se você realmente tem aí a sujeição do fato gerador da renda. Já na visão dos contribuintes, o que a gente vai analisar e vai verificar é que realmente você tem o beneficiário, né, que percebe um bem, né, ou um rendimento derivado desse bem ou desse capital, ele não está enquadrado dentro do conceito de renda, firmado no artigo 43, porque ele não tem nenhum esforço envolvido no seu trabalho ou na obtenção de um capital dele, do beneficiário. Então, houve um acréscimo patrimonial gratuito. Se houve um acréscimo patrimonial gratuito e não é uma relação jurídica direta entre eu, beneficiário, e o provento, o valor recebido, ou mesmo o bem recebido, não posso estar aqui caracterizado o fato gerador do imposto de renda, e sim uma hipótese de doação. Então, hoje, de uma forma bem simplista, talvez resumida de um tema complexo e inovador, o que a gente vai ter é uma discussão sobre competência tributária, origem e sobre a forma de tributar. Se vai se dar pelo imposto, né, o ITCMD, por se tratar de uma doação, já que seja o patrimônio, né, seja os rendimentos atrelados a esse patrimônio, e se dão de forma gratuita e não onerosa, e o recebimento desse patrimônio, ele advém de uma vontade de um terceiro, sem qualquer contrapartida, ou se de fato, quando você tem a percepção de rendimentos dentro de um contrato, de uma obrigação contratual, você vai ter o fato constitutivo da renda do seu acréscimo patrimonial e a tributação. Doutor André, meu tempo, o senhor pode concluir, mas assim, só para avisar, tá? Eu estou nessa tarefa inglória. Mas... Não, fica tranquilo. Vamos em frente. Já vou concluir.
Então, hoje, a gente tem, e aí dentro da necessidade de constituição jurídica, mais uma vez é um típico caso de você analisar caso a caso e as relações constituídas dentro do contrato, estabelecida dentro do direito nacional, para, enfim, buscar a melhor incidência tributária. O ponto só final é, quando a gente olha as decisões da solução de consulta, mas também uma sentença recente de 2021, a gente verifica que os conceitos instituídos talvez não tenham sido bem delimitados e os fatos bem compreendidos. E aí acaba que passamos a ter entendimentos, seja pela doação ou pela renda, não bem fundamentados. Então, aqui na busca da real eficiência, né, transparência e mesmo segurança jurídica, a análise de caso a caso, o conhecimento desses instrumentos dentro do nosso ordenamento tributário, ele cada vez mais se faz presente. É isso que eu gostaria de falar hoje para os senhores nesse brevíssimo tempo e sem querer atrapalhar aí o tempo dos meus mais colegas. Uma boa tarde a todos. Obrigada, doutor André. Realmente, tanto o doutor Arthur quanto o senhor fizeram palestras extremamente provocativas e muito brilhantes. Parabéns aos dois. Eu tenho vários pontos aqui para comentar, mas não vou tomar o tempo, vou passar direto já a palavra para o doutor Romero Tavares, para falar sobre a tributação CFC Pessoa Física, Alternativas e Tendências. Ele é sócio líder da PwC International Tax, PhD da Universidade de Viena, sócio líder da PwC, PhD da mestre pela Universidade de Detroit, pós-graduado em Harvard, enfim, um currículo imenso, brilhante, fabuloso. Então, doutor Romero, seja bem-vindo. O senhor está com a palavra e eu estou aqui com o meu telefone. Vamos lá. Muito obrigado, doutor André. Muito obrigado a todos. Agradecimento especial ao amigo e conterrâneo, amigo já de bastante tempo, Heleno Torres. Somos contemporâneos de faculdade em Recife. E um prazer realmente estar aqui nesse prestigioso evento, com esse painel absolutamente estrelado e honrado, especialmente, como já disseram os colegas, na pessoa do nosso mestre, o professor Ricardo Maris de Oliveira. O que eu vou tentar fazer agora, já que o tema que me foi proposto é sobre alternativas e tendências no que diz respeito à tributação CFC, né, Controlled Foreign Corporations de pessoas físicas. Como é um tema que é mais estrangeiro do que nosso nesse momento, então eu me dei a licença de abordar o tema sob uma perspectiva estrangeira e global, para poder daí depurar o que podem ser tendências a informar o nosso legislador no futuro. Mais uma vez, um exercício de futurologia aqui. Mas, de qualquer forma, se seguirmos adiante, primeiramente, quando se estuda tanto a gênese quanto a prática, realmente a existência das normas postas nesse tema no exterior, você tem variedades de objeto. Essas variedades de objeto variam de acordo com o propósito declarado para esses sistemas diferentes, que são muitas vezes bem parecidos, mas de onde se notam, de onde se apuram diferenças. E a razão central que eu reputo explicar essas diferenças justamente são as diferenças de objetivo, de propósito dessas normas, né? Então, nós temos basicamente, primeiro, do que se trata. Trata-se de sistemas onde busca-se a ficção de distribuição ou a ficção de disponibilidade jurídica ou econômica para um sócio, pessoa física, relativamente a rendas ou rendimentos auferidos através de uma pessoa jurídica estrangeira. Uma pessoa jurídica estrangeira controlada, né? Então, isso é que é comum, eu diria, a todos os sistemas, né? Variações sobre o tema, qualificação de pessoa jurídica, qualificação de sócio, existem, mas o que é comum realmente são esses pontos fundamentais. Trata-se do oferimento de renda que poderia ter sido oferida pelo sócio, pelo residente. Então, a tese abordada por esse conceito é essa. Só que mesmo nessa tese, há diferentes objetivos, há diferentes propósitos e logo há diferentes sistemas. Um primeiro objetivo é quando se trata de uma norma
ampla antidiferimento, ou seja, quando tem-se um sistema onde há a dupla tributação na pessoa jurídica e na física, inclusive, frequentemente, no sistema interno, também direito interno, e aonde busca-se, através de uma norma específica, não coibir abuso, nem coibir elisão, nem coibir planejamento tributário, mas sim buscar uma neutralidade na alocação de capital dos investidores. Na medida que os investidores teriam determinado a carga tributária com base nas suas rendas auferidas no país de origem, no país de residência, a mesma carga tributária deveria prevalecer sobre as rendas auferidas pelas mesmas pessoas no exterior, desde que fossem rendas consideradas móveis, que não tenham um nexo econômico com a jurisdição de destino. Muito é estudado na ciência econômica sobre o que seria esse nexo econômico. Que tipo de renda é atribuível, pertence, deve ser considerada como renda da pessoa jurídica estrangeira controlada. E que tipo de renda pode ser considerada como afeita, como tendo nexo com a jurisdição de residência. São as rendas ditas móveis, né? As rendas oriundas principalmente da mobilidade do capital. Então, com base nessa conceituação econômica que criou-se a terminologia jurídica de rendas ativas e rendas passivas. Então, o que é que se busca? Nesse sistema antidiferimento, se busca evitar que as rendas passivas não sofram a carga, no mínimo, equivalente à tributação de origem, à tributação de residência do investidor. Simplesmente por uma questão de equilíbrio e por uma visão de propósito da serventia dessas normas, de evitar um incentivo à alocação de capital no exterior, evitar essa mobilidade para o exterior em razão de diferenças tributárias, né? Então, não como elisão, mas sim como integridade sistêmica. O outro objetivo, mais uma vez, afastando-se do tema de integridade sistêmica, diz respeito àqueles países que, por via de regra, não tendem a tributar as rendas auferidas no exterior através do sistema de crédito, por TBU, por tributação em bases universais. E, ao contrário, tendem a isentar o que seriam aquelas rendas passivas, né? Então, no primeiro sistema, as rendas, ativas, naquele primeiro caso do antidiferimento, as rendas ativas têm a possibilidade de diferimento, caso tenha uma alíquota inferior à do país de origem. No segundo caso, a renda ativa simplesmente vai se beneficiar do Participation Exemption, do regime de isenção, de prevalência da tributação efetiva do país de destino do investimento. Por outro lado, a mobilidade do capital, no que diz respeito a rendas passivas, também é percebida como ineficiente e também pode ser percebida como um mecanismo de elisão, né? De busca também por diferenciais de alíquotas, principalmente sobre tais rendas passivas. E dada também a mesma teoria de mobilidade do capital e de fungibilidade da jurisdição aonde o registro de uma renda passiva ocorre, o que se desenvolveu doutrinariamente e também nos sistemas jurídicos estrangeiros é que mesmo nesses países que não têm tributação em bases universais, se adotaria essa prática no que diz respeito às rendas passivas, ou seja, criaria-se não um não diferimento, mas o que a gente chama um switch over, do que seria uma isenção de participação para o que seria uma tributação antecipada com crédito, evitando novamente a utilização, o incentivo ao investimento no estrangeiro em razão de diferenças tributárias. Por fim, um outro propósito, que também forma sistemas, é se coibir abusos, efetivamente. Bom, pessoal, tivemos aqui um probleminha técnico, nada muito... já foi resolvido, mas situação que pode acontecer no ao vivo, então é aquela coisa, quem sabe faz ao vivo, né? Então, repasso então a palavra ao Dr. Romero, que estava expondo sobre as regras CFC pessoa física, né? Tendências, atualidades e tendências. Então, passo a palavra ao Dr. Romero, mais uma vez, já estava no meio da apresentação dele, mas seria bom se ele fizesse um resumo para a gente já fazer o gancho de raciocínio. Então, Dr. Romero, o senhor continua com a palavra e vamos lhe prorrogar o prazo para o senhor continuar, então, e mais um pouquinho aí além da conta, tá? Então, vamos lá. Muito obrigada. Agradeço. Desculpa. Não tem problema. Agradeço, muito obrigado. Espero que quem
estava participando, já conseguiu voltar. E apenas recapitulando de forma muito breve, a abordagem que eu estou fazendo a esse tema é na perspectiva do direito estrangeiro. Então, já que nós não temos no Brasil uma regra CFC, inclusive nem para pessoa jurídica, a gente vai falar disso daqui a pouco, tem algo parecido, e não temos para pessoa física, então, para a gente analisar alternativas e tendências, eu achei por bem a gente entender a experiência estrangeira. Nesse sentido, eu comecei por definir que há diferentes objetos, há diferentes sistemas de normas CFC, né, de tributação, diria, antecipada, presumida, do sócio, relativamente a rendas ou lucros auferidos através de uma pessoa jurídica estrangeira controlada, direta ou indiretamente, por esse sócio residente. Então, basicamente, essa definição, grosso modo, se aplica a praticamente todos os sistemas. Controle é sempre pressuposto, a coligação, etc., não é. E, a partir daí, você tem sistemas diferentes que, por serem diferentes, aplicam a norma de maneiras diferentes. Então, sistemas que são de tributação em bases universais, neutralidade na exportação de capital, tendem a tributar, mais uma vez, de modo segmentado, conferindo um diferimento para o que são chamadas rendas ativas e reconhecendo que há um nexo na jurisdição de residência para as rendas passivas, porque seriam oriundas de uma mobilidade de capital e não haveria um nexo econômico com a jurisdição de destino, aonde o controlador escolhe aonde o capital será alocado por conveniência, patrimonial, sucessório, o que seja. Então, a orientação sistêmica dessa norma é essa, não é abuso, não é elisão, não é planejamento, é uma integridade do sistema para garantir uma eficiência na alocação de capital, para não criar um incentivo, um estímulo à alocação de capital no estrangeiro. O segundo grupo são aqueles países que não têm um sistema de tributação em bases universais, com crédito, nem para as pessoas jurídicas, nem para as pessoas físicas, por assim dizer, mas que também acabam por coibir o que seria a mobilidade considerada exacerbada do capital que gera rendas passivas. Então, aí já se enquadra no que seria uma perspectiva antilisiva, e a gente tem aí diversos países, a gente vai entrar um pouco nisso aí em alguns minutos. Por fim, o terceiro tipo de objetivo, de propósito dessas normas, que também informam alguns sistemas, é quando elas se revestem de uma característica anti-abuso, que elas visam especificamente o combate à ocultação de capital, a recursos de origem ilícita, etc. E para isso, muitas vezes, a aproximação que é feita é com as rendas auferidas em jurisdições opacas, não cooperativas, que tendem a talvez considerar o segredo, o sigilo financeiro e tributário, além do que passou a ser o padrão de transparência internacional. Então, com essa introdução, a gente tem aí uma tipologia, eu diria, dos tipos de regime que se aplicam a pessoas físicas, inclusive também se aplicam a pessoas jurídicas. Então, indo adiante, a evolução do conceito, realmente a gente consegue traçar como de origem norte-americana. Então, nos Estados Unidos, até por ter um sistema clássico de dupla tributação entre a pessoa jurídica e a física, mesmo no ambiente interno, mesmo em território americano, as diferenças de alíquota entre a tributação da pessoa jurídica sendo menor e a tributação de um dividendo distribuído para a pessoa física sendo maior, fez com que se desenvolvesse um arcabouço, uma caixa de ferramentas enorme, complexa, difícil, sofisticada, de tributação do que seriam essas rendas represadas através da personalidade jurídica de uma entidade controlada. Então, no ambiente interno, começou a acontecer ainda na década de 20, 1938, outros embriões dessas mesmas normas. E mais à frente, obviamente, quando se começou a observar o mesmo fenômeno de busca por diferimento em rendas passivas e controladas de natureza, como é conceituado pelos Estados Unidos, de natureza pessoal e patrimonial, não de natureza operacional ou empresarial. Então, essas rendas passivas, frutos de capital, que são absolutamente móveis e que não têm um nexo econômico com nenhum país em particular, essas que são tidas como nexo tributário no país de origem, passou-se a ter regimes mais específicos, mais detalhados, para quando essa alocação de capital fosse feita internacionalmente. Então, as chamadas holdings pessoais e patrimoniais passivas no estrangeiro.
um fenômeno já que ainda na década de 60 começou, e o grande arcabouço montado por eles, a partir da década de 60 também, foi criado com, de novo, um grau de complexidade tremendo. Mas por quê? Porque se buscava ali não simplesmente combater elisão ou abuso, não era isso. Realmente o objetivo ali era um equilíbrio sistêmico, evitar uma ineficiência na alocação internacional do capital americano. O norte deles era esse. Inclui também, obviamente, por ter esse norte, além das rendas tipicamente passivas que a maioria dos países considera como tal, frutos do capital simplesmente, dividendos, juros, aluguéis, inclui-se também o que eram consideradas operações passivas, por exemplo, uma compra e venda sem a necessária vinculação da margem ao país onde ocorreria uma intermediação. Então, a depender da substância econômica, do propósito, da natureza das atividades de uma operação de compra e venda, o lucro de uma operação de compra e venda também poderia ser considerado como móvel, como alocável ao nexo da jurisdição de residência, e não ao nexo apontado, selecionado por liberalidade de um acionista ou de um sócio controlador, inclusive para pessoas físicas. A gênese da norma aqui não diferencia, ela é inicialmente para pessoas físicas e ela é estendida para as pessoas jurídicas. A versão europeia dessas mesmas normas, por na Europa ter sido utilizado um diferente propósito, um diferente princípio, que inclusive buscava dar maior competitividade ao investimento europeu mundo afora, face ao americano, que já tinha ocupado um espaço, diria, inclusive de influência geopolítica, os europeus tenderam ao método da neutralidade na importação de capital para os seus investimentos ativos e simplesmente passaram, décadas depois dos Estados Unidos, a considerar o tratamento também daquelas rendas chamadas pessoais, ou seja, os dividendos, os juros, os aluguéis, etc., mas não aquelas relativas à intermediação comercial, como faz ainda hoje os Estados Unidos. Então, nessa tendência, você começou a perceber que mais países foram, inclusive por sua competição internacional, foram seguindo essa linha originalmente europeia. Então, tradicionalmente, num sistema de tributação em bases universais, Estados Unidos, Reino Unido, Japão, inclusive vários outros, e ao longo do tempo, hoje, basicamente, resta Estados Unidos, China e Brasil. A maioria dos países do mundo migrou para esse sistema onde o uso da regra anti-elisiva CFC é residual, é simplesmente para aquilo que é considerado rendimento de capital pessoal, juros, dividendos, royalties, etc. E mesmo nesse sentido, em diversos ambientes de circulação de capital, como na União Europeia, a eficácia dessas normas é limitada. Ela não se aplica necessariamente para o fluxo de capital dentro da União Europeia, inclusive de capital estrangeiro, capital de terceiros. Então, mais uma vez, a aplicação da norma no ambiente não americano, eu diria, é muito limitada, passou a ser bastante limitada, né? Então, seguindo aí adiante, para vocês entenderem somente uma evolução histórica, né? Os Estados Unidos, desde a década de 60, sofisticou uma norma que remontava ao início do século passado. Anos 70, alguns países foram os primeiros a seguir mais ou menos os passos naquela tendência de norma anti-elisiva e não de uma norma anti-diferimento. E a gente tem aí, basicamente, foi na década de 90 que realmente se popularizou, se multiplicou o universo de aplicação desse tipo de norma. E, mais uma vez, predominantemente na tendência anti-elisão e não na tendência anti-diferimento. E o Brasil? Como é que o Brasil se enquadra nesse panorama, né? O Brasil, eu digo, nessa situação, é um ponto fora da curva. O que o Brasil escolheu fazer realmente é bem diferente de tudo que a gente observa mundo afora, tanto para pessoas jurídicas quanto físicas. Mais uma vez, já começa por isso. Lá fora não há essa diferenciação. Há, obviamente, detalhes na aplicação do regime, que para pessoas físicas o antidiferimento se aplica de uma forma, o anti-elisão se aplica de uma forma e para a pessoa jurídica outra, mas o conceito se aplica para ambos. No nosso país, o conceito que nós aplicamos para a pessoa jurídica é da full inclusion, como a gente chama, a inclusão total, rendas ativas, rendas passivas, etc., com suas peculiaridades, com suas possibilidades de consolidação, de crédito presumido, enfim, todo aquele arcabouço de TBU para pessoas jurídicas que nós conhecemos aqui. É diferente.
E por incluir justamente rendas ativas no conceito, há, obviamente, uma incompatibilidade com a disciplina dos tratados, né, dos acordos para evitar a dupla tributação. O Brasil acaba por tributar antecipadamente a renda ativa que não combina, não comporta com o objeto e propósito dos artigos 5, 7 e 10. A aplicação de regra CFC relativamente a rendas passivas pelo nexo econômico ser considerado móvel, isso é consenso global, isso é padrão global. Então, a tributação antecipada de rendas passivas, seja por norma antidiferimento, seja por norma anti-elisiva, seja para pessoa jurídica, seja para pessoa física, é padrão global. Agora, a tributação, diria, antecipada do que seria a renda ativa, que tem um nexo econômico com o país de destino, isso aí só o Brasil faz, só o Brasil tem feito, eu diria, por muitos anos, e, de certa forma, quem passou a fazer, de alguma maneira, os Estados Unidos, recentemente, a partir de 2017, notando que nos tratados americanos tem uma cláusula que só eles têm, que é chamada Saving Clause, onde eles se reservam o direito de tributar o seu residente como quiserem, independente da disciplina e da sistemática dos demais artigos do tratado. Então, há uma certa compatibilização entre a eventual disponibilização presumida para fins americanos, ainda que no ambiente de investimento estrangeiro, na presença de um tratado. No caso brasileiro, no caso dos demais países, nós não temos essa cláusula que a gente chama cláusula SAVE, cláusula de salvaguarda para o poder jurisdicional, né, para a jurisdição tributária do país de residência. Nós não temos essa cláusula. Então, na ausência dessa cláusula, seja pessoas jurídicas, seja físicas, nós teríamos que observar a disciplina padrão aceita no ambiente internacional, que seria da tributação antecipada de rendas passivas, é a única que coaduna com os tratados. Mais uma vez, olhando para aquela experiência internacional e olhando para o que nós fazemos com as pessoas jurídicas, realmente é mais ainda ponto fora da curva o regime que se aplica para as pessoas físicas. Obviamente, eu ouço os colegas falarem sobre as diferentes formas jurídicas, com suas finalidades próprias, não abusivas, enfim, mas sucessórias, patrimoniais, familiares, pessoais, e isso é abordado à exaustão na análise desses sistemas, na discussão legislativa desses sistemas estrangeiros, onde se chegou à condição de que não é abuso, não é elisão, é sistêmico, que esse tipo de rendimento sendo auferido no exterior, caso tributado por uma alíquota inferior ao país de origem, o incentivo à não neutralidade entre investimento interno e externo seria ineficiente do ponto de vista de bem-estar econômico mundial. Então, a conclusão é essa. Por essa conclusão, se busca o equilíbrio entre residência e destino da carga tributária sobre tais rendimentos passivos. Então, quando nós não temos isso, e nós tributamos com base numa disponibilidade já cimentada, tanto na lei de 88, quanto na lei de 95, quanto em todo o histórico legislativo jurisprudencial sobre o tema, é compreensível, tem suas vantagens, mas, obviamente, é ponto fora da curva. Foge do padrão internacional, foge do padrão mundial, que nós temos, obviamente, ou hipótese de abuso, hipótese de artificialidade que configure abuso, hipótese de pressuposição de não disponibilidade inadequada. Obviamente, nós temos a possibilidade de tributar com base no critério de disponibilidade. Mas, enfim, o que eu tinha para falar nos 15 minutos era isso. Eu fico à disposição de todos para perguntas. Obrigada, doutor Romero, mais uma vez. Muito bom, excelente. Agora, terminando, então, vamos encerrando as palestras, mas eu peço à organização um tempinho para que a gente possa fazer algumas considerações, um debate que já estava programado, então eu peço, por conta desse tempo que a gente teve aí fora, que nos seja concedido para a gente poder fazer o link aqui com as palestras apresentadas no painel. Passo a palavra, então, ao doutor Ricardo Mariz, de Oliveira, que vai falar sobre as normas antielisivas e tratamentos diferenciados para paraísos fiscais. Dr. Ricardo Mariz, ele é graduado em Ciências Jurídicas, Sociais, especialização em Direito Civil pela USP, graduado em Ciências pós-graduação, especialização em Direito Civil pela mesma faculdade, presidente do IBDT, membro da ABDF, do IET, do FESDT, entre outras. Professor de pós-graduação no IBDT, em várias faculdades,
palestrante em congressos, autor de artigos de livros sobre imposto de renda, enfim, doutor Ricardo dispensa apresentações, é uma pessoa que eu tenho como referência na área do imposto de renda. Quando eu estava começando no CAF, o doutor Ricardo foi para uma audiência lá com a gente, e aí eu convidei logo, quando eu estava começando lá, convidei o doutor Ricardo para assistir, ele estava com compromisso, acabou que ele foi assistir a nossa sessão presencial, né, doutor Ricardo? Acabou ficando o dia inteiro. Então, eu fico feliz com o reconhecimento do nosso órgão, do nosso CAF, e sempre que o doutor Ricardo está, ele sempre tem a gentileza de falar sempre ao vivo e nos elogiar, e a gente faz um trabalho sempre em prol da sociedade, e por isso faço esse elogio público ao senhor. Muito obrigada por sempre nos prestigiar. Então, passo a palavra, pode começar. Doutora Andréa, boa tarde, meus companheiros de painel, a todos que estão nos assistindo. Eu me alio aos cumprimentos à ministra Regina Helena Costa, muito justa a homenagem a ela. Agradeço também à ABDF, às pessoas que, para mim, são a cara da ABDF de hoje, né? Que são nossos amigos Heleno, Gustavo, Daniela, não podemos esquecer da Yandara também. Mas eu queria dizer uma coisa, quando venho à ABDF, eu me sinto muito feliz, porque, para mim, a casa da ABDF é a casa do professor Gilberto Julio Acanto, que foi uma pessoa extraordinária, quem teve a possibilidade de conhecer ele, conviver com ele, como eu tive essa aventura, não esquece jamais e associa a ABDF a essa figura ímpar do nosso direito, especificamente do direito tributário. E o meu tema, eu pretendo, doutora Andréa, não lhe dar trabalho com relação à questão do horário, porque eu vou falar muito pouco, realmente, há muito pouco a falar em torno de normas antilisivas e tratamentos diferenciados para paraísos fiscais, mas, evidentemente, vinculados a pessoas físicas, porque o nosso painel é tributação de investimentos e ativos mantidos no exterior por pessoas físicas. Então, fiel a isto, eu vou falar alguma coisa, e é muito pouco que eu tenho a falar sobre pessoas físicas, normas antilisivas e paraísos fiscais envolvendo pessoas físicas. E há uma coisa curiosa também que eu queria destacar aqui. No painel, cujo tema central é segurança jurídica, coerência, integridade, uma norma antilisiva, e aqui também sem entrar muito na questão semântica, o que é uma norma antilisiva, se essa expressão está correta, é a melhor ou não, porque nós temos pessoas que preferem falar em normas anti-abuso, anti-elusão e outras coisas mais. Mas, no painel sobre segurança jurídica, é interessante observar que as normas antilisivas contribuem, por incrível que pareça, para a segurança jurídica, ou deveriam contribuir, porque nós, no Brasil, onde não temos uma norma geral antilisiva, usando essa expressão, então, vivemos numa constante insegurança quanto ao que é possível e que não é possível ser feito para os contribuintes, né? Nós vemos isso na jurisprudência administrativa, não só do CARF, mas também nos estados e municípios e até na jurisprudência judicial. Uma norma antilisiva, supostamente, ela deve contribuir para maior segurança. Há uma resistência muito grande, especialmente entre nós brasileiros, para esse tipo de norma, né? Nós temos muita resistência, mas é uma resistência mais ideológica, porque se nós pensarmos do ponto de vista jurídico, elas contribuem para a segurança jurídica. Só que a experiência internacional, onde a matéria já é desenvolvida há mais tempo, mostra que essas normas acabam também sendo objeto de muita discussão e de muita insegurança, por incrível que pareça, e gerando um contencioso tributário muito grande. Eu queria também, antes de entrar mais diretamente no tema, fazer uma observação. Nós não podemos confundir normas anti-elisão com outro tipo de norma que tem
também o objetivo de proteger a arrecadação, porque, evidentemente, a norma antilesiva, o objetivo principal é proteger a arrecadação tributária, embora ela possa dar para o contribuinte uma segurança, segurança consistente em saber que, fazendo de acordo e dentro dos limites daquela norma antilesiva, ele está seguro. Mas há um outro tipo de norma que visa proteger a arrecadação que não se confunde com norma antilesiva. São aquelas normas, como, por exemplo, a do artigo 45 da Lei 9.430, que estipula a possibilidade de lançamentos baseados em depósitos bancários. Muita gente pensa que essa norma é uma norma que combate a elisão. Não. Essa é uma norma que estabelece e protege a arrecadação, mas ela estabelece uma presunção jurídica, juris tanto, né, de que, se os movimentos bancários não foram compatíveis com as rendas declaradas, inverte-se o ônus da prova e o contribuinte que tem que provar a origem daqueles valores movimentados na sua conta bancária. Não é assim numa norma antilesiva. Numa norma antilesiva, o ônus da prova compete ao agente lançador. É ele que tem que providenciar a evidenciação dos fatos que autorizam a aplicação da norma antilesiva e também, evidentemente, todos os critérios que essas normas estabelecem para quantificar os tributos que sejam devidos a partir delas. Com relação a pessoas físicas, nós temos uma quantidade de normas específicas anti-elisão muito menor do que nós temos para as pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas têm várias normas anti-elisão, ou com cara, ou com vocação anti-elisão, como, por exemplo, as regras de distribuição disfarçada de lucro. As pessoas físicas, muito pouco, são envolvidas com esse tipo de normas. Eu posso agora aqui citar, o tempo é curtíssimo, né? Eu gostaria de poder me estender mais, mas eu posso lembrar aqui as normas relativas a preço de transferências. Todo mundo pensa que as normas relativas a preço de transferência se aplicam apenas a pessoas jurídicas, e as pessoas jurídicas é que estão sendo sistematicamente fiscalizadas a esse respeito, sistematicamente preocupadas em cumprir as regras de preço de transferência. Mas, se nós formos ver os artigos 18 e seguintes da Lei 9.430 também, vamos verificar que ela se refere a pessoas físicas residentes no Brasil, né, e que tenham aqueles negócios com o exterior, ativo ou passivamente, inclusive os negócios financeiros, com pessoas ligadas, com as pessoas vinculadas, que, portanto, têm que cumprir aqueles limites das regras do preço de transferência. Eu não conheço, até, para falar a verdade, eu não conheço nenhum caso em que tenha havido alguma fiscalização de pessoa física baseada em preço de transferência. E assim, então, é uma entrada que eu poderia dizer. Nós temos, em termos de pessoas físicas, muito pouca preocupação com normas anti-elisivas. Mas temos também, na Lei 12.949, várias regras relativas à subcapitalização. E essas normas relativas à subcapitalização, elas claramente têm natureza anti-elisiva. Se nós formos a disposições, alguns parágrafos dos artigos 24, 25, 26 da Lei 12.949, verificaremos que ele, ao definir, por exemplo, beneficiário efetivo, ele exclui aquela situação em que alguém esteja numa determinada qualificação exclusivamente com fins tributários. Quando uma norma declara que se aplica na situação em que o fato envolve uma pessoa que se colocou naquela situação exclusivamente com objetivos tributários, esta é uma declaração explícita e expressa de que ela é uma norma anti-elisiva. E nessa Lei 12.949,
nós temos uma disposição que eu queria, então, trazer aqui para comentar com todos, que é o artigo 27, que eu reputo que é uma norma anti-elisiva, mas uma norma curiosa. É uma norma curiosa porque, quando nós analisamos essa norma, nós não conseguimos atingir aquela segurança que se esperaria numa norma desse tipo. Antes de entrar no artigo 27, eu teria que lembrar a todos o seguinte: a legislação do imposto de renda de pessoas físicas no Brasil, ela divide os contribuintes, pessoas físicas, pessoas naturais, em duas categorias: residentes no país e não residentes no país. E atribui regimes tributários bastante específicos e diferentes para as duas categorias. Nós sabemos que as pessoas físicas residentes no país são tributadas pela renda mundial, por tudo que adquirem no Brasil ou fora do Brasil, independentemente do momento da disponibilidade, que é a questão que já foi analisada sob certos aspectos na palestra anterior. Mas elas são tributadas pela sua renda mundial, né? Elas são sujeitas à declaração de imposto de renda todo ano, há uma alíquota progressiva que vai até 27,5%. Isso a grosso modo. A grosso modo também, o não residente ele é tributado exclusivamente na fonte e exclusivamente sobre os rendimentos recebidos de fontes de pagamento residentes no país. E por uma alíquota fixa, geral, de 15%, com variáveis, dependendo do tipo de renda, né? E, no caso de paraíso fiscal, uma renda mais elevada, que é 25%. Pois bem, a categorização entre residente ou não residente se dá de uma maneira bastante simplista, eu vou dizer. O contribuinte que é residente no país, para ele mudar de categoria, ele tem que, ao sair do país, fazer uma declaração específica, é um documento específico, um formulário eletrônico, que ele declara a sua intenção de sair do país e residir fora do Brasil. Automaticamente, ele muda o seu regime tributário, de mundial para tributação exclusivamente na fonte, né? Ou então, se ele ficar no exterior por 12 meses, sem retornar ao país, ele, a partir do 13º mês, por um critério objetivo de tempo previsto na lei, ele passa a ser considerado não residente. A lei, dentro desse regramento, a lei não pergunta se o não residente tem residência fiscal em outro país. Não. Ele é residente do país ou residente no exterior. Tanto faz ele ser residente no exterior, na Inglaterra, na Ucrânia ou em qualquer país, não interessa. Ele é não residente. E, nesse ponto, a legislação brasileira não segue os passos mais avançados de leis de outros países e mesmo alguns dispositivos da Convenção Modelo da OCDE para evitar a dupla tributação, em que esses outros países procuram detectar onde que o indivíduo que era seu residente passou a ser não residente e onde ele está residindo. Por exemplo, procurando estabelecer o seu centro principal de atividades e outros critérios que eu não tenho tempo aqui para ficar expondo. Aí nós chegamos ao nosso artigo 27 da Lei 12.949. Esse artigo é a única exceção, pelo menos que eu posso me lembrar, a única exceção em que a transferência do domicílio fiscal, tanto faz falar domicílio fiscal como residência fiscal, do domicílio fiscal da pessoa física para o exterior depende de uma norma específica e de reconhecimento do local para onde ele vai. Se ele quiser transferir seu domicílio fiscal para um país que nós, a grosso modo, assim, em geral, chamamos de paraíso fiscal, porque tem tributação reduzida ou nenhuma tributação, ou tem algum regime favorecido de tributação, se ele quiser transferir e ser considerado, transferir residência para um paraíso fiscal, e ser considerado perante a lei brasileira como
não residente no país, mas residente naquele país, naquele paraíso fiscal, ele tem que comprovar ou que ele reside de fato nesse paraíso fiscal, reside de fato, ou que ele se sujeite ao imposto de renda sobre a totalidade dos rendimentos do trabalho do capital, bem como que tenha efetivado o pagamento desse imposto. Eu vou ficar primeiro no inciso 2 para mostrar o grau de insegurança que essa norma nos traz. É claro que eu também já posso até colocar uma indagação que eu deixo também no ar aqui para todos. Para que esta norma? Para quê? Ninguém transfere residência ou domicílio fiscal para paraíso fiscal, né? Se coloca seus patrimônios, seus capitais, se faz negócio nessas jurisdições, mas ninguém transfere para esses paraísos fiscais. Até porque no Brasil, você ser residente num paraíso fiscal, você tem alíquotas mais elevadas para o seu imposto de renda na fonte quando você for tributado no Brasil. Então, já começa essa indagação, né? É curioso, é uma norma que parece que não tem um nexo com a realidade. Mas, de qualquer forma, o inciso 2, que é uma das maneiras de provar que a pessoa está residindo no paraíso fiscal, é pagar a totalidade do imposto de renda sobre a totalidade dos seus rendimentos e do trabalho do capital, não fala em ganho do capital. Mas pagar aonde? Pagar no paraíso fiscal ou pagar no Brasil? Provavelmente deve ser somente no paraíso fiscal, claro, porque ele mudou a residência para lá. E aí fica uma coisa curiosa, porque muitas vezes nessa jurisdição não há tributação. Então, ele não tem como aplicar essa norma e ser considerado residente nesse paraíso fiscal. Mais curioso ainda é que, com relação ao inciso 1, ser residente de fato, aqui a Lei 12.949 afastou-se completamente daquela regra geral que eu mencionei inicialmente. Ela diz: considera-se residente de fato as pessoas físicas que tenham efetivamente permanecido no país ou dependência, quer dizer, no paraíso fiscal, por mais de 183 dias, consecutivos ou não, num período de 12 meses, quando o que nós temos como regra geral é a ausência do país por 12 meses. Né? Ou que comprovem ali se localizarem a residência habitual de sua família e a maior parte do seu patrimônio. Aqui, também afastando-se completamente da regra geral,